tudo bom, pessoal? Tudo bem, alunos do 7º ano? Bom, hoje durante a nossa aula interativa, né, eu realizei a correção com vocês dos exercícios anteriores e nós iniciamos um novo assunto que se chama propriedades da multiplicação de números inteiros, tá? Então, propriedades da multiplicação. As propriedades da multiplicação dos números inteiros, elas são muito parecidas com as propriedades da multiplicação de qualquer tipo de número. Então, não vai mudar muita coisa, tá? Então, vamos lá. Primeira propriedade da multiplicação, né? Então, qualquer número, o produto de dois números inteiros é sempre um número inteiro. Então, toda vez que eu pegar dois números inteiros e multiplicar, o resultado sempre será um número inteiro. Eu nunca vou ter um número com vírgula como resultado da multiplicação de números inteiros, certo? Então, é essa propriedade. Quando eu multiplico dois números inteiros e obtenho como resultado da multiplicação outro número inteiro, o nome dessa propriedade é a propriedade do fechamento, né? Está fechado dentro do conjunto dos números inteiros, tá? Aí, outra propriedade da multiplicação é a propriedade comutativa. Também é uma propriedade bastante conhecida por vocês, né? Vocês já viram essa propriedade aplicada em outros conjuntos numéricos, mas no conjunto dos números inteiros também funciona, né? Então, se eu fizer menos 16 vezes menos 3, é igual a menos 3 vezes menos 16. O resultado é o mesmo. Então, o nome dessa propriedade é a propriedade comutativa. Ela só acontece quando existem dois números. Se tiver mais de dois números aqui, não é mais utilizada essa propriedade. É utilizada uma outra propriedade que recebe o nome de propriedade associativa. Então, aqui temos um exemplo de propriedade associativa agora. Então, ó, propriedade associativa, ela vai ter mais do que dois números, então ela vai ter 3 números ou mais, pode ter mais do que 3, mas tem que ser mais do que 2, tá? Não pode ser menos do que 3. Então, ó, na propriedade associativa diz que eu posso multiplicar esses dois números, obter o resultado e depois multiplicar por menos 2 e obter o resultado, ou eu posso deixar esse número para depois multiplicar os dois últimos, obter o resultado e depois multiplicar. O resultado vai ser o mesmo, tá vendo? Ó, menos 270 e menos 270. Então, a gente pode associar de forma diferente os números que nós vamos multiplicar. O nome dessa propriedade é propriedade associativa, tá? Então, tá aqui a propriedade associativa, ela é válida para a multiplicação. Depois, o elemento neutro. Então, o elemento neutro diz que qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. E esse elemento neutro vale também para números inteiros. Então, quando eu multiplicar um número inteiro por 1, o resultado dessa multiplicação será sempre um número inteiro. Este é o elemento neutro, tá bom? E aí, uma outra propriedade que foi aplicada aqui foi a propriedade da distributiva. Então, por que a gente chama propriedade distributiva? Porque a gente pega um número que está do lado de fora, tá vendo? Aqui tem um colchete. A gente pega o número que está do lado de fora do colchete e multiplica por cada um dos números que está aqui dentro. Então, eu faço 3 vezes menos 4. Então, ó, mais 3 vezes menos 4. Eu copio o sinal de mais e faço mais 3 vezes mais 7. Tá aqui, tá vendo? Então, 3 vezes menos 4, eu tenho menos 12. E 3 vezes 7, 21. Então, menos 12 com mais 21, resposta 9. Essa propriedade aonde eu multiplico um número de cada vez e depois somo os resultados é chamada de propriedade distributiva, tá? Esse cálculo também é possível resolver resolvendo primeiro os parênteses, então eu faço 4 menos 7, aliás, mais 7 com menos 4, que vai dar mais 3, e faço 3 vezes 3 mais 9. Repare que os dois resultados, mais 9 e mais 9, os dois resultados estão corretos, os dois resultados são válidos, tá? Então, essa é a propriedade distributiva e foram essas as propriedades da multiplicação que eu passei hoje durante a aula interativa, tá? No 7º A eu consegui falar sobre isso, o 7º B eu não consegui, mas agora o 7º B está recebendo essa videoaula e vai também ter esse conhecimento, né? Então, agora o 7º B também vai poder, já conhece essas propriedades e vai poder resolver os exercícios que eu pedi para o 7º A resolver. Eu vou fazer a leitura com vocês, certo? E aí, vou diminuir a tela para vocês não conseguirem ver a resposta. E aí, eu vou fazer com vocês, vou fazer a leitura. Então, exercício número 1. Nas questões a seguir, verifique as propriedades indicadas e faça o que se pede. Então, propriedade comutativa.
Então, quer saber se 9 vezes menos 8 é igual a menos 8 vezes 9? Aqui, eles desmontaram, né, a multiplicação. Como, sabe quando a gente faz a tabuada? Por exemplo, se eu for fazer 9 vezes 8 na tabuada, eu vou somar o número 8 9 vezes. Foi o que foi feito aqui, ó. Foi somado o número menos 8 9 vezes para chegar na resposta, né? Como eu somei o número 8 menos 8 9 vezes, eu tive menos 72, porque 9 vezes 8 é igual a 72, mas mais com menos, menos, tá? E aí, se eu fizer o contrário, 8 vezes 9, se eu somar o número 9 8 vezes, também vai dar a mesma resposta, sinais contrários, tá? Então, vocês têm que verificar isso na alternativa A, tá? Se 9 mais 9 vezes menos 8 vai ser igual a menos 8 vezes mais 9. É bem simples mesmo, tá? B, propriedade associativa, verifique se o produto não altera o resultado. Então, vocês vão multiplicar aqui primeiro, depois aqui, depois multiplicar. Então, vai fazer menos 4 vezes menos 3, coloca a resposta. Mais 6 vezes menos 5, coloca a resposta. E aí, multiplica as duas respostas, vê quanto dá. Depois, vai fazer menos 3 vezes mais 6, coloca a resposta. Aí, vai fazer a resposta, né, menos 3 vezes mais 6 é igual a menos 18. Então, vai fazer menos 18 vezes menos 5, vai colocar a resposta aqui e, por último, multiplicar por 4. Então, vai associar de formas diferentes os números e ver se o resultado dá o mesmo. Tem que dar o mesmo, tá bom? Se não der o mesmo resultado, tem alguma coisa errada. Essa é a alternativa B. Alternativa C. O elemento neutro da adição é o zero? Porque o elemento da multiplicação não pode também ser o zero. O elemento neutro da multiplicação não pode ser o zero, porque o elemento neutro, ele não pode alterar o valor numérico. Por que na soma ele é elemento neutro? Porque se eu fizer 0 mais alguma coisa, se eu fizer 0 mais 7, a resposta é 7. Se eu fizer 1 milhão mais 0, a resposta é 1 milhão. Mas se eu fizer 1 milhão vezes 0, a resposta é 0. Se eu fizer 7 vezes 0, a resposta é 0. Porque qualquer número multiplicado por 0, o resultado sempre será 0. Então, eu não posso chamar o 0 de elemento neutro. Elemento nulo, sim, porque ele anula o valor do número. Então, eu posso chamar ele de elemento nulo. Mas elemento neutro, não. Elemento neutro é o número 1, certo? Então, a resposta, o 0 não é elemento neutro da multiplicação, porque ele vai alterar o valor numérico do algarismo que eu multiplicar por ele. Então, o elemento neutro da multiplicação é o 1, por quê? Porque o 1 não altera o valor numérico da multiplicação, tá bom? Alternativa D. O inteiro número menos 1 também pode ser considerado elemento neutro? Não, o menos 1 ele altera o valor, né? Se eu multiplicar um número negativo por outro número negativo, eu vou ter um número positivo, então vai ser outro número. Ele altera o valor numérico. O positivo não, se eu multiplicar mais 1 vezes qualquer outro número, o resultado sempre vai ser qualquer outro número, tudo bem? Então, ele não altera. E aí, o exercício 2 também vocês precisam fazer. Então, vocês têm que fazer o exercício 1 e o exercício número 2. O exercício número 1, eu vou ampliar aqui um pouquinho e vou resolver com vocês. E vou mostrar para vocês a alternativa B, só para vocês entenderem como é que vocês vão fazer. Todas as alternativas vocês vão ter que ter o mesmo procedimento, tá? Então, ó, todas as alternativas têm, do lado do sinal de igual, desse lado tem um cálculo, desse lado do sinal de igual, e deste outro lado do sinal de igual tem este outro cálculo, tá? Então, vocês vão fazer o cálculo desse lado e colocar a resposta desse lado. Vão fazer o cálculo desse lado e colocar a resposta desse lado. Se as duas respostas forem iguais, a resposta, essa questão é verdadeira. Se as respostas não forem iguais, é porque não é verdadeira. Então, aqui eu faço menos 5 vezes mais 4, menos 20. Menos 5 vezes 7, menos 35, né? Mais com menos, 7, 5 vezes 7, 35. E eu vou resolver desse lado. Distributiva, eu vou fazer esse vezes esse e esse vezes esse. Esse é um caminho. Ou ainda, eu faço 4 mais 7, que é igual a 11. Então, vai ficar menos 5 vezes 11, que é o número que está aqui. Aqui, menos 20 com menos 35, somando os dois. Então, soma de números negativos. Como os dois são negativos, eu vou somar os algarismos e repetir o sinal. 20 mais 35, 55. Sinal negativo. 5 vezes 11, 55. Menos com mais, menos. Então, os dois foram negativos, tá?
Em todos esses exercícios vocês têm que fazer dessa maneira. Então, resolve esse lado, vê quanto dá. Resolve esse lado, vê quanto dá. Se as duas respostas forem os mesmos valores, é verdadeira. Se um valor der diferente do outro, é porque é falsa, tá bom? Então, esse é o resumo das atividades que vocês precisam fazer para esta semana, para concluir os estudos de matemática de vocês desta semana. Enviou a foto dessas atividades para mim? Bom final de semana. Não enviou? Comece a se preocupar, porque eu estou começando a contar pontos e descontar pontos de quem não está me entregando as atividades. Tudo bem? Pessoal, um grande beijo, fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com Deus. Tchau!